Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. 3 anos após suas interessantes reflexões sobre o sexto sentido presente nas criaturas humanas ser o sentido espiritual, Allan Kardec voltaria ao assunto na edição de julho de 1867 da Revista Espírita, onde atendia a questionamento de um médico chamado Charles Gregory, fervoroso adepto do Espiritismo, que também oferecia sua opinião sobre artigo do editor da publicação, incluído na edição de março passado, intitulado A Homeopatia nas Moléstias Morais. Gregory questionava Allan Kardec sobre intrigante informação do espírito Erasto em comunicação mediúnica, afirmando ter o homem mais 2 sentidos, além dos 5 conhecidos, audição, visão, paladar, olfato e tato, chamando-os de sentido sonambúlico e de sentido mediúnico. O médico observa que estes 2 últimos não existem senão por exceção, bastante desenvolvidos em algumas naturezas privilegiadas, e caso existam em todo homem em estado rudimentar, acrescentando que por convicção, adquirida por várias observações e por uma experiência bastante longa dos poderes homeopáticos, as 2 admiráveis faculdades poderiam se desenvolver através do uso de alguns medicamentos bem escolhidos, tomados por longo tempo. Opina Kardec: seria erro considerar o sonambulismo e a mediunidade como o produto de 2 sentidos diferentes, por isso não passam de 2 efeitos resultantes de uma mesma causa. Essa dupla faculdade é um dos atributos da alma e tem por órgão o perispírito, cuja radiação transporta a percepção além dos limites da ação e dos sentidos materiais. A bem dizer, é o 6º sentido, que é designado sob o nome de sentido espiritual. O sonambulismo e a mediunidade são 2 variedades da atividade desse sentido que, como se sabe, apresentam inúmeras nuances e constituem aptidões especiais. Fora destas faculdades mais admiráveis, porque mais aparentes, seria erro crer que o sentido espiritual não exista senão em estado rudimentar. Como os outros sentidos, é mais ou menos desenvolvido, mais ou menos sutil, conforme os indivíduos, mas todo mundo o possui, e não é o que presta menos serviços pela natureza toda especial das percepções das quais é fonte. Longe de ser a regra, sua atrofia é a exceção e pode ser considerada como uma enfermidade, assim como a ausência da vista e da audição. É por esse sentido que recebemos os eflúvios fluídicos dos espíritos que nos inspiram, independente da nossa vontade, em seus pressentimentos e a intuição das coisas futuras ou ausentes que se exercem, a fascinação, a ação magnética inconsciente e involuntária, a penetração dos pensamentos, etc. Essas percepções são dadas ao homem pela providência, assim como a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato para a sua conservação. São fenômenos muito comuns, que ele apenas nota pelo hábito que tem de os experimentar e dos quais se deu conta até hoje devido à sua ignorância das leis do princípio espiritual, da própria negação em alguns da existência deste princípio. Mas, que quer que leve sua atenção para os efeitos que acabamos de citar e sobre muitos outros da mesma natureza, reconhecerá quanto eles são frequentes e como são completamente independentes das sensações percebidas pelos órgãos do corpo. A vista espiritual, ou vidência, vulgarmente chamada dupla vista ou segunda vista, é um fenômeno menos raro que se pensa.
Muitas pessoas têm esta faculdade sem o suspeitar. Apenas é mais ou menos acentuada e é fácil certificar-se que ela é estranha aos órgãos da visão, pois que se exerce sem o concurso desses órgãos e mesmo os cegos a possuem. Existem certas pessoas no mais perfeito estado normal, sem o menor traço aparente de sono nem de estado estático. Conhecemos em Paris uma senhora na qual ela é permanente e tão natural quanto a visão comum. Ela vê sem esforço e sem concentração o caráter, os hábitos, os antecedentes de quem quer que se aproxime. Descreve as doenças e descreve ou prescreve tratamentos eficazes com mais facilidade que muitos sonâmbulos comuns. Basta pensar em uma pessoa ausente para que ela a veja e a designe. Um dia, estávamos na casa dela e vimos passar na rua alguém com quem temos relações e que ela jamais tinha visto. Sem ser provocada por qualquer pergunta, fez-lhe o mais exato retrato moral e nos deu a seu respeito conselhos muito prudentes. Entretanto, essa senhora não é sonâmbula. Fala do que vê, como falaria de qualquer outra coisa, sem se perturbar nas suas ocupações. É médium? Ela mesma nada sabe a respeito, porque até há pouco nem mesmo conhecia de nome o Espiritismo. Assim, nela essa faculdade é tão natural e tão espontânea quanto possível. Como percebe ela, senão pelo sentido espiritual? Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.